Olá, sejam muito bem-vindos ao tour do novo quarto do Alezinho. Eu tava louca pra gravar esse tour. Pode entrar, gente, vem cá. Nossa, isso aqui foi uma das obras mais demoradas e mais detalhadas que eu já fiz na minha vida. Primeiro porque essa parte aqui do apartamento, quando eu vim morar aqui em São Paulo com o Alezinho, pra morar junto com o Edu e com a Maria, era uma coisa totalmente diferente. Aqui eram 3 quartinhos. Um era um pequeno spa, que tinha uma maca, um espaço para fazer massagem, e os outros 2 eram quartinhos da bagunça. Só que quando a gente começou a medir os espaços, a gente percebeu que tinha muito, muito para poder aproveitar e que não era bem utilizado. Aí o Edu me deu carta branca e acabei botando o pé e quebrando tudo, gente. Eu comecei a mostrar esse inicinho da obra o ano passado. Cheguei em casa, primeiro dia de aula, e olha o que fizeram aqui dentro do apartamento. A cara do Edu. Esse lado aqui, ó, inteiro você faz armário. Vai ficar incrível. E lá faz uma bancada. Ela chega aqui, ó. Gente, esse espaço aqui tá começando a ficar do jeito que deveria. O banheiro está com todo mármore. Janelas, eu troquei as 3. Antes eram janelas manuais, agora são janelas automatizadas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó que chique. Ó, ó, ó. Olha que legal. Gente, esse é o quarto novo do Alezinho. E daqui pra frente, isso aqui vai se transformar tudinho. Olha a vista que o Alezinho vai ter. E essa é a primeira parte que a gente tá reformando aqui de cima. O quarto dele, primeira parte, é um quarto bem grande. Aqui, ó, porta que vai ficar integrada no armário, que tem um aproveitamento maravilhoso. Ali a porta do banheiro, que também vai, do lado de cá vai ser armário, do lado de cá a sala de estudos. Aqui nessa coluna vai ter o painel de TV. Foi uma bela de uma bagunça que a gente fez, mas valeu muito a pena. Ficou um quarto gostoso, espaçoso, com tudo aquilo que o Alezinho hoje, aos seus quase 12 anos, precisa, tudo que ele queria e principalmente, eu acho que um espaço que ele tem para poder preservar a intimidade dele, afinal de contas já é um pré-adolescente, então ele quer ter um pouco mais de privacidade. Assim, ele adora falar isso: mamãe, eu quero minha privacidade agora. Eu falei, beleza, filho, tá podendo e tá merecendo. Bom, quando a gente começou a pensar no quarto, eu trouxe ele para conversar tanto comigo quanto com a Bárbara Marques, que foi a arquiteta, a decoradora responsável por todo o projeto. Foi ela quem desenhou e quem realizou a obra, quem realizou o projeto de todos os móveis planejados foi a Val Center, que aliás a Val Center fez o meu closet, fez os móveis do nosso quarto quando a gente fez a reforma e agora fez o quarto todinho do Alezinho. E tudo aqui foi muito pensado para trazer um lugar aconchegante, confortável, mas que ao mesmo tempo tivesse a cara do Alezinho. A primeira coisa que ele me pediu: Joaquim, eu vou contar o que ele pediu, pode deixar. Uma cama grande. Ele falou que ele não queria mais dormir em cama de solteiro, porque ele era um menino grande e ele queria ter mais espaço. Bom, mais espaço por conta dessa galera que é folgada, que gosta de dormir aqui junto com ele, né, Joca? E também me pediu uma outra coisa: mamãe, eu quero um espaço para poder receber os meus amigos, para eles poderem dormir aqui. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, onde é que eu vou botar uma outra cama? Porque ele é grande, ele tá com 1,76 m. Meu filho, aos 12 anos, tem 1,76 m. Onde é que eu vou colocar um amigo? Aí a Bárbara veio com uma solução junto com o pessoal da Val Center. Ó, é a única parte ainda que eu não terminei, que faltou um colchão aqui. Mas olha essa bicama aqui embaixo escondida. Gente, é uma cama de solteiro e o espaço perfeito. Quando eu vi isso no projeto, eu falei, caramba, perfeito. Lugar bem aproveitado e quando não precisa, só faz assim. Ó. Deixa aqui assim encaixadinho e pronto. Espaço muito bem aproveitado. Para conseguir fazer isso, a gente teve que erguer a cama, no que pra gente não é ruim, porque somos altos, então tá tudo certo. Mas para chegar lá, porque o quarto de uma certa forma é mais estreito, o móvel ele foi feito forte o suficiente para andar como se fosse um grande tatame. Colocamos a luz atrás embutida, o painel que virou uma grande cabeceira, que ao mesmo tempo virou espaço de nicho para guardar elementos, livros e brinquedos que ele ainda gosta. Na verdade, eu não posso chamar de brinquedo, gente. Ele vai brigar comigo. São funcos. Desculpa aí, filho. Dos dois lados, mesinha
com tomada na parte de baixo, para poder carregar celular, para carregar o fone, para, enfim, para todas as necessidades. Aliás, tomada eu coloquei no quarto inteiro, porque se tem uma coisa nessa vida que adolescente pede, é uma tomada. Sempre tem um apetrecho para carregar. A roupa de cama foi ele quem escolheu. Ele falou que queria verde do Palmeiras, mas o quarto ele não queria ter tanto verde, só alguns detalhes. O verde é presente em algumas portas e nos nichos, para poder fazer um equilíbrio. A gente trabalhou com o cinza, preto e também um pouco de madeira para trazer o aconchego. Precisava ser moderno, mas ao mesmo tempo aconchegante. Há muito tempo o Alezinho ele coleciona Funko e carrinhos. Aliás, fui eu que dei o primeiro carrinho para ele, com 2 anos, carrinho de coleção. Esse carrinho era meu, que é esse Mini Cooper aqui, ó. Se você olhar bem de perto, ele tá inteiro esfolado. Não tem mais o pneu, o para-choque para lama já se foram, as janelas, elas não existem, tá todo arranhado, mas aqui tem uma coisa muito... tem um carinho grande, porque foi o primeiro carrinho de coleção que eu dei pra ele e ele brincou muito com isso daqui. E o que me surpreendeu agora na mudança, quando a gente veio pra cá, é que eu encontrei isso aqui no meio dos brinquedos dele e eu perguntei, mas por que você guardou esse carrinho todo arranhado, todo quebrado? Ele falou, porque você me deu, foi meu primeiro carrinho. Então tá aqui junto com a coleção. Eu mandei fazer essas caixas, esses nichos de acrílico pra fazer uma espécie de exposição. Esse carrinho aqui, ele ganhou de uma pessoa que nos atendeu quando a gente estava em Orlando, quando a gente foi para Disney. Foi o nosso motorista lá. Ele foi muito legal, ele trabalhou na Polícia Civil aqui de São Paulo, se aposentou e foi para lá com a família. E aí ele deu esse carrinho aqui de presente para Alezinho. Essas Porsches maiores são do aniversário da festa que ele pediu para fazer, que foi toda inspirada na Porsche Cup. Então tem aqui. Tem alguns carrinhos que ele ganhou de aniversário, de presente de Natal, itens que ele comprou quando a gente foi viajar, como é o caso aqui desse ônibus inglês. Ele não comprou em Londres, porque ele ainda não conheceu Londres, mas ele comprou quando a gente foi para Paris, quando eu levei ele a primeira vez. A mesma coisa eu fiz com os Funkos, pequenos nichos que foram criados especialmente para colocar cada um dos bonequinhos. O Funko, ele de uma certa forma, ele tem um tamanho padrão de caixinha. O que a gente nunca tem é o tamanho certo do bonequinho que está dentro. Então, alguns ficaram do tamanho exato, perfeitos para encaixar, e alguns um pouquinho menores, mas a exposição dele ficou bem legal. Tem 3 nichos do lado de cá e um nicho maior em cima da mesa dele. Para trazer leveza para o quarto, uma ideia da Bárbara que eu achei muito legal e que a Val Center executou de uma forma extraordinária foi esse espaço, essa divisória aqui no meio para dividir o quarto da sala de estudos e do closet. Tem esse vazado aqui e a TV que ficou suspensa e eu achei muito legal essa ideia. Primeiro, por conta dos nichos, a parte de cima que não tem fundo, então você vê dos 2 lados, que traz leveza. Depois, essa parte de baixo, aonde o Alezinho mexe muito ainda, né? Tira e põe alguns itens daqui. E a TV suspensa. Trouxe leveza, dá um respiro gostoso. E como o quarto ele é mais estreito na configuração, quando a gente uniu os 3 quartinhos, deu uma amplitude muito legal. Então você tem um espaço muito bem aproveitado, mas ao mesmo tempo ele não sufoca. Sabe quando fica gostoso todo conjunto? Os armários, a gente aproveitou teto-chão para ter assim o melhor aproveitamento. A entrada com luz embutida na parte aqui do teto. Todos os puxadores e ferragens que a gente usou aqui no quarto são da Zen, que é uma empresa que eu trabalho há muitos anos. Eu também usei todos os metais deles lá no meu closet. E aqui no quarto do Alezinho, um pouco diferente do meu closet, eu usei puxador das portas de armário. Os puxadores são super puxadores das 2 portas de correr, porque aqui atrás, ó, tá escondido o banheiro dele, que é a coisa mais fofa de todas. Ai, gente, não posso falar fofo, o menino já tem 2 anos de idade, tá crescendo, ele vai falar que eu tô zoando com ele. Ai, meu Deus, eu não consigo me acostumar que eu sou mãe de um adolescente agora. Tem alguma mãe que está assistindo esse tour aqui e se identifica comigo? Porque eu tenho um sério problema em admitir que meu filho tá crescendo. Eu acho que todas as mães passam por isso, pelo menos eu acho, eu quero acreditar que sim. Exigência dele, ele queria um banheiro de homem. Significa que sem bichinho, sem desenho, sem nada que a gente acha que eles ainda gostam, mas então. Colocamos aqui um espelho grande, ele pediu um espelho com luz, porque ele falou que ele precisa se arrumar para poder sair agora com os amigos.
Não aguento isso. Depois, um espaço em cima da pia para poder colocar porta-escova e itens que ele gosta muito. O Alezinho, ele é vaidoso com perfume, gente, ele adora. Aqui, os 2 favoritos dele. Vê se o menino tem bom gosto. Isso aqui ele me pediu quando a gente foi pra Paris. Ele falou assim, ai mamãe, você tá comprando perfume pra você? Posso escolher um pra mim? E ele usa, adora. Depois, ele tem um outro perfume aqui que ele gosta muito. E aqui dentro do espelho, todas as coisas que ele usa no dia a dia e também uma mini coleção de perfumes, ó. Você tá achando que é só a mãe que coleciona perfume? Ele também. Tem vários, tem do Ben 10 do Hot Wheels, tem do Boticário, tem Star Wars, tem várias coisas, várias fragrâncias aqui, mas em cima da pia, só os 2 favoritos. Orgulho da mãe, tem um Big Big. Gente, esse hidratante labial aqui é da minha marca, da Fast Glam. Ele usa todos os dias e o Edu também. Ele é transparente, ó. Ele não tem cor, mas ele tem um cheirinho de baunilha que é uma delícia e super hidrata os lábios. Então ele tem aqui e ele usa sim o produto da mamãe. Aqui, todas as ferragens, os penduradores também são da Zen. Esse banheiro eu reformei tudo, quebrei de cima a baixo. Tudo que vocês estão vendo aqui, nada disso aqui existia. Não tinha mármore, não tinha esse box, não tinha essa pia, não tinha nada disso aqui. Aqui a estética era bem diferente, tinha um tipo de porcelanato bem menorzinho, mas eu queria que o quarto, ele coordenasse com os quartos que a gente tem na parte de baixo da casa, que tem um mármore, que tem um acabamento muito próximo, a linguagem parecida, mas aqui eu acho que a gente trouxe uma coisa ainda mais atual, com um toque mais moderno. O box novinho em folha é da Blindex, mais segurança, marca que eu não abro mão, que aliás eu tô levando para casa de aula também. Algumas curiosidades. Vou sentar aqui no vaso sanitário, porque é praticamente um banquinho isso aqui. A pia antiga, a cuba, ela era embutida na parte de cima, o que ocupava muito espaço aqui. Eu queria mais espaço para poder guardar as coisinhas dele aqui embaixo. Então tem a cestinha de roupa suja, porque precisa ser organizado, a gente tenta ensinar. Os remédios dele que ficam aqui nessa caixa aqui do lado. Alguns acessórios, escova e secador de cabelo aqui embaixo. E aí a pia, eu fiz ela suspensa. Porque, primeiro, eu não ocupo a parte inferior, tenho mais lugar de armário. Aqui em cima ela ficou prática, como o Alezinho é alto, então tudo certo. E normalmente as pessoas centralizam a pia. Eu resolvi escorregar ela para o lado para ter essa parte da pia aqui, assim que nós queremos um apoio. E conseguimos colocar certinho essa bandeja, que ele falou que eu tinha uma, ele queria uma igual, quer dizer, masculina, né? Na versão mais masculina. Aqui toda feita de madeira, que combina também com a lixeira, que é da Zen, que já tem o porta-papel. Ficou muito legal. Chuveiro é novo, o pendurador dentro do box é novo, tudo é novinho, novinho em folha. Ficou muito legal o projeto. Aí nós temos aqui a luz que é independente. Ó, isso aqui, ideia da mamãe. Tem a luz só dentro do box, a luz só aqui, você pode acender tudo, e a luz do espelho. Ela adora essas coisas, gente. Se eu não fosse apresentadora, eu teria seguido o meu sonho de infância, que era ser arquiteta. As 2 portas, a gente fez elas embutidas dentro dos armários, para melhor aproveitamento do espaço e porque eu queria que essa porta aqui fosse maior, para ter passagem, para carregar as coisas aqui para dentro, para o dia a dia também, para ter uma comodidade maior. A porta do banheiro, antes ela era muito estreitinha. A gente conseguiu abrir mais espaço e como a gente não tem o batente, a gente conseguiu também ganhar mais amplitude. E aí ficou lindo. E ela escorrega. Olha isso, gente. Não faz barulho nenhum. Olha isso. É maravilhoso. Aí vem aqui e fecha. Privacidade total. Mas agora eu vou abrir porque eu gostei da iluminação. Deixa aberto. Aí vamos para o closet. O quarto do Alezinho nós temos 4 portas grandes que foram divididas da seguinte forma. Do lado de cá, eu não vou mostrar muito detalhado, porque você sabe como é que é quarto de menino, né, gente? A mãe enfiou tudo aqui dentro para poder guardar as bagunças, mas pode vir aqui um pouquinho, ó. A parte das principais roupas de inverno e as camisas, as gavetas. Opa. As gavetas que são bem espaçosas.
De novo, os mesmos puxadores. Eu gostei muito desse puxador porque ele é todo feito em aço inox e aí ele tem essa pegada com essa textura que eu achei muito legal. A parte de cima a gente fez um maleiro para poder guardar edredom ou coisas maiores. Temos espaço aí no armário vago. Do lado de cá, mais uma parte de pendurador. Aqui ficam os uniformes, jaquetas e jaleco da escola. Algumas camisetas de time de basquete que ele tem e de futebol. Também gavetas menores, que a gente dividiu como gaveta de meia, pijamas e todas as coisinhas que ele precisa para o dia a dia. E do lado de cá, parte do uniforme que está dobrado, camisetas e os sapatos. Olha, se fosse de menina, ia faltar espaço, mas menino ele ainda é mais contido com essa parte de closet. Se fosse menina, a gente ia ter que fazer mais armário na parte superior, do lado de cá, do lado de lá, para poder guardar mais coisas. Dentro do espaço do closet, nós fizemos aqui a mesa de estudo. Aqui eu queria um lugar que realmente fosse bem confortável para ele, amplo, com uma mesa com bastante profundidade, para ele ter impressora, computador, espaço para guardar e fazer os trabalhos de escola, mas ao mesmo tempo que tivesse lugar para ele guardar a bagunça, porque se tem uma coisa que menino gosta, gente, é de bagunça. Ele chega aqui em casa, a mochila voa para um lado, as coisas vão para o outro, o tênis vai junto. Então, o que eu consegui planejar e que deu certo? Mochila, quando chega, tem espaço certo. Tá vendo esse lixinho aqui? Agora tá com Lego. Mas ele chega e a mochila encaixa aqui dentro certinho. Coisas que ele não precisa, ele coloca aqui embaixo. Tem a coleção de cartas de Pokémon dele tá aqui e outras bagunças e bugigangas que ele põe aqui embaixo. Tomada, gente, na mesa precisa, certo? Temos uma torre embutida aqui, com tomada dos dois lados, para ele poder aproveitar, e também aqueles pontinhos para você colocar cabo de carregador, já tudo nessa torre, assim não tem tomada ou nada pendurado aqui em cima. Iluminação, que precisa. Agora aqui vocês vão ver a bagunça, porque o Alezinho, ele adora. Ele é que nem a mãe, gente, ele é pisciano. Ele gosta de colecionar tudo. Então ele tem coleção de papelzinho, ele tem as coisas aqui. Agora tá começando a guardar capacete de bicicleta, aprendendo a andar de bike pro tio Edu. Então ele tem a coleçãozinha dele. Brinquedos que a gente vai comprando. Não, tem cada coisa, ele adora essas coisas. Isso aqui eu trouxe, a gente comprou. Gente, eu comprei isso aqui em Portugal pra ele. Eu achei tão bonitinho. Eu achei que ele não fosse durar nada, mas guardou. E ele não consegue se desfazer. Ó, isso aqui é muito antigo. O ábaco que ele ganhou. Ele tem isso aqui até hoje e ele não me deixa dar pro Francisco ou pra outra criança para aprender a fazer cálculo. Ele adora, tá todo ferrado já aqui, você tá descolando. Mas ele tem, sabe, carinho, um apego emocional com as coisas. Não posso falar nada porque eu também sou assim. Tenho um apego emocional enorme com as coisas. Até trabalho da escola que tem aqui atrás. Eu falei, filho, você não precisa mais disso. Ele falou, guarda, mamãe. Pode ser que amanhã eu precise. Essa cadeira aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque foi minha primeira cadeira legal que eu comprei na vida pro meu primeiro escritório. Eu levei ela começou em São Paulo comigo, aí ela foi para Itu, pro meu escritório, e quando a gente fez esse quarto aqui, eu ia comprar uma cadeira nova para ele. Mas aí eu olhei pra tudo aqui, eu falei, filha, a mamãe tem a cadeira perfeita pra você. Ele falou, qual? A cadeira da mamãe. Bom, ele deu pulos, porque ele adorava sentar em Itu e ficar rodando na cadeira sem parar. E ela regula inteirinha. Ela tem algumas manchinhas aqui no tecido por conta do tempo, que ela já tá comigo há, cara, acho que uns 17, 18 anos. Tá há muito tempo. É de uma marca alemã, que eu sempre tive adoração, gosto muito pela tecnologia, pela durabilidade, por uma série de coisas. E quando eu vi o quarto, a cartela de cores aqui, eu falei, tenho a cadeira perfeita. Ela é muito confortável, muito mesmo. E se ele cuidar bem, vai acompanhar aí por longos anos ainda. Se tem uma coisa que eu amo a respeito do meu filho, é que a gente gosta das mesmas coisas. Ele ama viajar, ele ama a natureza e ele ama as recordações. Então, eu comprei para ele esse mapa mundi, para ele ter aqui no quarto dele, aonde ele vai marcando lugares que ele já conheceu. Tá faltando marcar um bocado de lugar aqui, tá? Porque ele colocou os primeiros alfinetinhos, como o quadro é novo, a gente não conseguiu comprar mais alfinetes, mas ele falou que ele quer pendurar ele aqui, então ele não vai ficar apoiado aqui em cima da mesa. Deixa eu ver, isso aqui ele vai ficar assim, ó. Isso aqui vai vir para cá, a gente vai pendurar aqui,
para ele poder fazer essas marcações e colocar fotos com as melhores recordações. Então ele vai criar esse mural. Esse Homem de Ferro, ele é apaixonado por essa peça, então tá aqui, eu não posso tocar nele de jeito nenhum. E esse quadrinho, eu ainda tô decidindo, junto com ele, se a gente vai deixar ou não. Porque quando a gente morava em Itu, ele usava muito para poder fazer a agenda da semana dele. Mas agora eu tô vendo que não tá sendo muito necessário. Porque agora já tá usando celular, já tem essas coisas, não tem mais necessidade. Então pode ser que esta peça não fique mais aqui e saia. Isso aqui foi o primeiro item que nós compramos pro quarto novo dele. A gente estava saindo um dia da terapia e a gente passou numa lojinha que a gente queria muito conhecer, que era de cacarecos, coisas de papelaria. E aí ele achou bonitinho, eu também achei muito legal. E foi a partir dessas duas peças aqui que nós criamos toda a cartela de cores aqui do quarto dele. Que é o cinza, o preto, o verde, esse cinza mais claro e junto com a madeira. Que ficou aqui em cima. Esse aqui é o abajur, que era para estar carregado, mas não está. Ele fica aqui em cima. Ele é decorativo. A mãe que quis colocar, ele não usa para nada. Provavelmente ele não vai ficar aqui durante muito tempo. Provavelmente eu mesma que vou tirar e vou usar para alguma outra coisa. Mas eu acho tão bonitinho. Eu sempre achei legal essas coisas de iluminação em cima de mesa de estudo, porque eu acho prático. Aquela letra A tá acompanhando o Alezinho já há muitos anos. Em todas as mudanças que eu já fiz, foi junto. Para terminar, mais um detalhe novo desse quarto aqui. Todas as janelas do apartamento da parte íntima lá embaixo, elas são janelas automatizadas. E isso não acontecia aqui na parte de cima. Então, todas elas a gente trocou por janelas novas. E agora, elas são automatizadas. No controle remoto. Olha que delícia. E ele tem a melhor vista de todas, gente. Olha isso. O Alezinho não tem um prédio na frente. Nada, zero. É tudo de bom. O vizinho tá ali atrás, mas aqui, onde eu tô sentada, da cama dele, é uma delícia. E o sol, ele nasce desse lado. Então o amanhecer aqui é muito lindo. E é com esse amanhecer que eu acordo ele todos os dias pra gente ir pra escola. Outra necessidade que eu senti aqui dessa obra foi a mudança de piso. Antes era piso frio, o que eu acho que não tinha um acabamento muito legal. Eu quis trazer as mesmas características de novo dos quartos da parte do andar de baixo. Então a cor é exatamente como está no meu quarto, no quarto da Maria e no quarto de hóspedes. E a empresa que eu encontrei para conseguir fazer isso se chama Capur. Eles são aqui de São Paulo, é uma empresa incrível, tem uma variedade infinita de tipos de madeira e foram eles que executaram também a aplicação do piso. Aqui eu não pude mexer no contrapiso, então a gente retirou o piso frio que estava, colocamos o piso de madeira e aí na parte da escada, em uma das escadas que tinha a conexão com esse piso aqui, nós conseguimos fazer os degraus de mármore para fazer um acabamento que ficou perfeito e no ponto de uma das portas que a gente não pôde nivelar pelo piso que já existia do outro lado, eles trouxeram uma solução muito interessante que é um acabamento boleado. Ele tem uma pequena elevação, mas ela ficou muito sutil e principalmente confortável. Aqui tem algumas coisas que são do começo da infância do Alezinho e tem algumas coisas que eram minhas. Nesse canto aqui tem alguns exemplares do livro do Harry Potter. Não tá completo, faltam algumas edições e tem também um livro que eu gosto muito, que é esse aqui de baixo, que é a parte toda que conta a construção dos filmes, toda a parte técnica das cenografias, das roupas, figurino. Então é um livro que eu tenho muito carinho e dei de presente para ele. Tem um outro livro aqui em cima que é a primeira edição do Harry Potter, que eles fizeram uma edição maior, que é A Câmara Secreta. Eu trouxe ele para ele também, estão todos em inglês, mas eu acabei comprando essa coleção aqui quando eu fui para Portugal. E aqui tá essa duplinha dinâmica que adora ficar nesse canto, porque fica junto com o ar-condicionado, é um lugar confortável, fofinho, e que o Alezinho gosta muito também. E pra gente poder finalizar, que eu deixei aqui do lado, para ele lembrar que ele nunca pode deixar de pedir meu colo. Não importa o tamanho, a idade, ou o que ele escolher ser na vida, onde ele vai morar. Ele sempre vai ser o meu menino.
see